Maravilha. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Então, vou começar aqui, tá bom? Tá bom. Um abraço, tchau, tchau. Olá, pessoal. Então, todo mundo animadíssimo, que hoje o nosso foco é outro, né, gente? Já estivemos aqui falando um pouquinho sobre o Sebrasp e hoje nós vamos falar sobre a maravilhinda FGV. Flávia, a FGV é muito mais difícil que o Sebrasp, é uma prova complicada, todas as questões da FGV de língua portuguesa são péssimas e não tem resposta. Não é bem assim, não, gente. Imagino que muitos de vocês viram a prova da Receita Federal, por exemplo, que foi elaborada pela FGV, e a prova de língua portuguesa da Receita, no meu entendimento, estava uma prova um tanto quanto justa. Ela cobrou bastante interpretação de texto, cobrou gramática tradicional também, a gente tinha lá questões de regência, questão até de objeto direto preposicionado. Então, enfim, a FGV, gente, é um mix de provas mais interpretativas, com textos densos, sempre textos mais curtos, tá? Ela não opta por textos longos, são raras as provas em que a gente tem um texto grande e várias questões associadas ao mesmo texto. Em geral, são textos muito curtos ou frases para serem analisadas, e aí nós vamos ver isso tudo na prática, que eu acho que é sempre mais fácil de a gente trabalhar. Estou compartilhando uma tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver a tela? Tudo certo? Podem colocar aqui no chat que eu estou aqui de olho no Estamos vendo chat sim. se houver algum problema, tá? Então, só para a gente saber se vocês estão vendo a tela, tudo certo? Beleza. Então, ó, o que nós vamos trabalhar nessas telinhas aqui? Primeiro, o que a gente vai esperar da prova da FGV em se tratando do MPU? O peso do português no concurso do MPU, gente, é enorme. A gente tem aí, na prova com maior número de questões de português, são 20 questões de língua portuguesa, de um total de 80. O português correspondendo em números absolutos a 25% da prova, como não tem peso, é isso mesmo. Só que quando a gente soma essas 20 questões de português aos 40 pontos de redação, nós temos que o português ele corresponde a 50% do total da nota da prova da FGV, tá? Então, no caso do MPU aqui, temos 50% dos pontos destinados a português e redação no seu concurso. Nos cargos em que há apenas 15 questões de português, apenas não, né, gente? Que também é o maior número absoluto de questões. Mas nos cargos em que há 15 questões de português, o português corresponde a 18,75% da prova, e quando somado aos pontos de redação, 45,83% da prova. Quer dizer o seguinte, gente, português na sua prova vai ser uma obrigação e, ao mesmo tempo, um desafio. A gente tem que ir de hoje até o dia 4 de maio, fazendo questões, se dedicando aí, vocês devem se dedicar aos temas de redação. Então, o ideal é que o aluno realmente se comprometa com o português. Bom, o que a gente tem no edital do MPU? Então, isso aqui eu tirei direto do edital do MPU, e eu vou marcar para vocês os conteúdos que fazem mais sentido para a FGV, explicando como é que ela cobra cada coisa dessas, tá? Interpretação e compreensão de textos vai corresponder a quase 40% da sua prova. E nessas questões de interpretação e compreensão de textos, nós vamos ter textos mais curtos. Então, em geral, a gente vai ter um texto para cada questão. E às vezes esse texto que a gente chama de texto vai ser uma frase. Então, aqui, ó, textos curtos, e a tendência da FGV é usar frases como texto. Então, frases de apoio. Bom, nós vamos ter questões, por exemplo, de marcas de textualidade, coesão, coerência e intertextualidade. Na prova, por exemplo, de Controladoria Geral do Rio Grande do Sul, uma prova super recente, vocês também possivelmente viram essa prova, a FGV cobrou uma questão de intertextualidade e na mesma prova ela trouxe uma questão de metalinguagem. Ela perguntou assim, qual é a alternativa que tem traços de intertextualidade? E na outra questão, qual a alternativa que apresenta metalinguagem? Então, isso cai mesmo. Agora, intertextualidade cai muito? Não, cai esporadicamente. Metalinguagem cai muito? Não, cai esporadicamente. Agora, coesão, toda prova. Coerência e incoerência
na maior parte das provas. Então, aqui, ó, vou destacar em amarelo conteúdos que eu considero que são prioritários. Por exemplo, organização estrutural de textos. Hoje nós vamos ver duas questões de organização estrutural de texto, para você entender como é que é essa dinâmica da FGV. Isso aqui cai muito. Essas questões de descrição, narração, exposição, argumentação e junção e as características específicas de cada tipo do texto despenca. Ela também vai trazer, por exemplo, diferença entre texto publicitário e texto propagandístico, né? Ela traz bem essas questões, texto divinatório, então isso aqui também é um conteúdo bastante explorado. Já texto literário ou não literário, menos comum, porque isso já está abarcado, por exemplo, quando a gente cobra o tipo de texto, né? Tipologia da frase portuguesa. Ela pode perguntar se a frase é declarativa, se é uma frase imperativa. Cai pouco, mas aparece. Estrutura da frase, operações de deslocamento, substituição, modificação e correção. Isso aqui despenca, caiu nas duas provas agora, que aconteceram domingo, da Polícia Civil Minas, caiu também na prova de Controladoria e Auditoria Geral do Rio Grande do Sul. Eu estou pegando essas porque são provas de 2025, do último, né? Tipo assim, dos últimos 3 fins de semana, tá? Problemas estruturais da frase, inversão, ambiguidade. Por exemplo, na prova de perito da Polícia Civil Minas, caiu uma questão de ambiguidade. Então, o que ela está considerando como problemas estruturais? Ausência de paralelismo sintático, isso também cai muito. Isso caiu na prova da Receita, né? Então, ausência de paralelismo sintático, pleonasmo, ambiguidade. Eu posso ter uma frase, por exemplo, com prolixidade. A frase tem ausência de concisão. E outros problemas que uma frase pode ter. Quando ela fala norma padrão, gente, é tudo. Então, Flávia, crase, regência, concordância, cai na FGV? Cai, gente. Só que tá aqui dentro, ó. Pensando na prova, por exemplo, da Receita Federal, a FGV cobrou objeto direto preposicionado. Se você não viu essa prova, vale a pena ver. E, além disso, cobrou uma questão clássica de regência, trabalhou também concordância, enfim, tudo aparece. Pontuação e os sinais gráficos. Então, ela vai trabalhar apóstrofo, ela vai trabalhar o uso do hífen, todos esses sinais tio, né? Todos esses sinais que fazem parte da nossa língua podem ser objeto de organização aí de questões da FGV. Organização sintática de frases. Por exemplo, teve uma questão na prova de perito da Polícia Civil em que ela pediu a substituição de uma oração substantiva por um substantivo, bastante comum na sua prova. Aí, continuando, ordem direta e ordem inversa. Tem uma questão linda sobre isso na FGV, também de 2025, em que ela pergunta assim: qual é a frase que faz mais sentido aí para a gente entender como clara, correta e coesa? A ordem direta, gente, ela é sempre melhor que a ordem inversa. Então, quando o enunciado da FGV traz a melhor forma de organização da frase, eu já tenho que levar isso em consideração. E caiu semana passada na prova de perito. Então, aqui, ó, a melhor forma de organização de um enunciado é na ordem direta. O que é a ordem direta de uma frase? Sujeito, verbo, se existirem complementos verbais, porque o meu verbo pode ser intransitivo, e se existirem adjuntos adverbiais, tá? Bom, tipos de discurso também agora na prova de perito caiu uma questão perguntando
qual era a frase que apresentava discurso o quê? Indireto. Isso aqui, gente, é muito caidor de com força o quê? Mesmo na FGV. Então, no bom dialeto mineiro, né, aparece demais. Na prova de investigador, caiu uma questão de atos de comunicação. Não vou ter tempo de fazer todas hoje com vocês, mas a gente vai passar por esses conteúdos e vocês entenderão como a FGV cobra cada parte da matéria, tá? Elementos do ato de comunicação, por exemplo, olha como é que caiu a questão. Ela estava falando lá que o gerente de uma loja colou um cartaz na porta da loja, que era um cartaz promocional, então era um texto propagandístico, né? Estava trazendo ali um desconto ou uma referência sobre a loja. E aí ela perguntou quem era o emissor do cartaz. Se era o gerente da loja. Não, não é o gerente, é a própria marca, porque o emissor é aquele que se comunica. Se o gerente for mandado embora, gente, o cartaz pode continuar lá, porque ele não é o emissor. Apesar de ele ter colado o cartaz, ele pode até ter feito o cartaz, aquele cartaz ele comunica em nome da marca. Então, quando a gente fala desses elementos, a gente está pensando em emissor, que é quem fala dentro do discurso, quem emite a mensagem, em nome de quem ela está representada. Receptor, que no caso o texto, por exemplo, direcionado aos clientes, né? Quem recebe a mensagem. E referencial, que é de que ou de quem se fala. E a gente tem outros elementos. Qual que é o veículo de comunicação? Qual que é o canal de divulgação desse texto? Qual que é o código? Pode ser verbal, não verbal. Então, posso trabalhar todas as questões. Registros de linguagem, gente, eu vou trabalhar essa dicotomia ser formal ou informal, esse contínuo que um texto pode ser mais formal ou menos formal. Então, registro de linguagem tem a ver com níveis de formalidade. Aqui, ó, em funções da linguagem, vou puxar uma setinha assim, só para você acompanhar o raciocínio aqui. Funções da linguagem é que a gente fala a função referencial, função emotiva da linguagem, função conativa, que não é a mesma coisa de conotativa. Conotativa é uma palavra ou um enunciado empregado em sentido figurado. Uma linguagem conativa é aquela que tem por objetivo persuadir o leitor, especificamente na seara da publicidade e da propaganda. Então, a ideia é de convencimento. Referencial, emotiva, conativa, fática, que é para verificar se o canal de comunicação está ou não aberto, se existe interação entre os interlocutores, metalinguística, que caiu na prova da CGE. E o texto pode ter uma função poética. Então, quando eu falo em funções de linguagem, eu estou pensando nessas 6 aqui. E a gente percebe que cai. Agora, cai muito? Não. Elementos de comunicação, ordem direta e ordem inversa, são elementos que caem mais. Quando a gente passa para cá, aqui, ó, o que mais cai dessa folha? Problemas estruturais da frase. Tá? Isso aqui sempre cai. Esses aqui, isso aqui cai bastante. Termos sintáticos, classificar um termo, apesar de na receita ter caído um objeto direto preposicionado, cai muito? Não, mas aparece também. Tudo que está no edital da FGV, gente, já apareceu em alguma medida. Então, a gente tem que estudar mesmo, não tem muito jeito, tá? Bom, estrutura e formação de palavras. Outro dia eu vi uma questão de formação de palavras da FGV, foi na prova do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, que foi uma questão bem chatinha, porque ela perguntou se a palavra manter e a palavra mão tinham o mesmo radical, e elas têm o mesmo radical. Então, basicamente, ela cobra etimologia, não é raro uma questão de etimologia, além da estrutura e da formação de palavras, tá? Formas de abreviação. Já vi prova da FGV perguntando assim, ó, se a abreviação correta de horas é H minúsculo, sem espaço e sem ponto. E é isso, tá? E entre as alternativas havia uma em que havia espaço entre o numeral e o H,
outra em que havia ponto, outra em que havia plural. Então, a abreviatura é H minúsculo, sem espaço, sem plural e sem ponto. Essa é a forma correta de se abreviar. Então, além dessa abreviação, pode cair uma abreviação de pronome de tratamento. Então, agora, na prova de perito da Polícia Civil de Minas, caiu uma questão de pronome de tratamento. Não era bem de abreviação, era de uso, mas pode cair também. Classes de palavra, aspectos morfológicos, sintáticos, semânticos e textuais, de substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, verbos, advérbios, conjunções, interjeições e modelizadores, que são aquelas palavras que imprimem dentro do texto a opinião do autor. Ou seja, gente, tudo, né? Tudo. Ó. Aqui estão todas as classes, aqui está a estrutura e formação das palavras, aqui está tudo de análise, o quê? Sintática, mais os problemas estruturais. Então, é uma gramática inteira. E o sentido? Aqui, ó, já apareceu aqui, mas vai aparecer aqui, ó. Sentido próprio e figurado, antônimos, sinônimos, parônimos, hiperônimos. Então, toda essa base. Além disso, polissemia, que são os vários sentidos de uma mesma palavra, e ambiguidade. Isso aqui, gente, cai bastante, tá? Essa parte aqui, ó. Vocabulário também, a parte de ortografia e acentuação gráfica. Então, o que a gente tem? Crase também, né? A gente tem um edital que cobra a gramática inteira, não há como a gente falar assim, isso aqui estava fora do edital. Não tem jeito, está tudo dentro do edital da FGV. E alguns conteúdos que são considerados prioritários dentro da lógica da banca, que eu marquei em amarelo. Mas, reforço, a banca tem o hábito de cobrar, gente, tudo, tá? Tudo. A gente fica ali, eu vou estudar então mais discurso direto, indireto e transposição. Beleza. E normalmente é direta, indireta e transposição. Mas eu já vi questões da FGV de discurso indireto livre, que já é uma outra modalidade. Bom, para a gente conhecer a banca, nada melhor do que fazer algumas questões. Então, peguei essa, que é de uma prova de fiscal. Entendo que os mentorados aí do professor André, em grande parte, também vão pleitear carreiras fiscais, podem estar focando agora no MPU, mas sabem que a FGV ela faz também muitos concursos de carreiras fiscais, então a gente fez até a Receita, né? Então a gente sabe, você faz Minas, foi FGV e outras tantas provas aí de fiscal ou da área fiscal. Aí trouxe para vocês, ó. As frases a seguir mostram uma locução adjetiva e um adjetivo que a substitui. Assinale a frase em que o adjetivo substituto está adequado. Bom, então aqui a gente está olhando critérios semânticos. Quando a gente pega uma questão de adjetivo, desculpem, rolei aqui sem querer. Quando a gente pega uma questão de adjetivo, a gente está se baseando em critérios o quê? Semânticos, tá? Então, ó, as atitudes das mulheres são firmes. Quando eu falo as atitudes das mulheres, gente, são as atitudes femininas. Então, fêmeas não faz muito sentido aqui para o contexto discursivo, porque fêmeas é quando a gente se refere a animais, animais irracionais, porque nós também somos animais, né? Então, as atitudes das mulheres são as atitudes femininas. Então, nessa questão, a gente tem que substituir o adjetivo e ela tem um embasamento semântico. É a análise do sentido mesmo. A questão é estar treinado para isso, né? Porque às vezes você está treinado com o modelo de questão, então tem que ter essa noção. Então, as atitudes femininas são firmes. Essa está errada. Aí eu tenho assim: o quadro mostra partes pintadas de branco. Bom, quando eu falo partes pintadas de branco, elas foram tingidas, elas não eram brancas. Aqui, branqueadas quer dizer esbranquiçadas, que perderam o tom. Então, aqui eu tenho uma lógica que é de perderam o tom. Ficaram brancas, mas branqueadas, é de perder. E quando eu falo pintada de branco, não é o mesmo que perder o tom, né?
Aí ganhou a cor branca. Então, pintadas de branco é no sentido de tingidas de branco. Eu não consigo ter um adjetivo que substitua essa expressão toda e a palavra branqueadas não corresponde a isso, porque branqueada é aquilo que desbotou, que perdeu o tom. Não é o mesmo que tingir, que pintar de branco. Entenderam? O fim do ano está por um fio, quer dizer, está próximo. É uma expressão figurada, quer dizer, está próximo. Então, é iminente. Esta é a nossa resposta. Iminente, fazendo aí um paralelo com o seu parônimo, eminente, a gente tem iminente, próximo, prestes a acontecer. E eminente, eminente, elevado, importante. Bom, aí eu tenho o seguinte: o secretário está com uma roupa fora de moda. Uma roupa fora de moda, gente, é uma roupa ultrapassada. Não é a mesma coisa de disforme. Uma roupa disforme tem a ver com uma roupa sem forma, deformada. Então, fora de moda é uma roupa ultrapassada. A menina mostrava-se de bons modos. Uma pessoa de bons modos, o que é, gente? É uma pessoa educada. É a mesma coisa de a menina mostrava-se modelar? Não, modelar quer dizer aquilo que serve de modelo. Então, modelar é uma referência que serve de modelo. Bom, então, considerando o contexto aqui, nós temos uma questão que é de sentido, eu quero substituir uma locução. O que é a locução adjetiva? É uma expressão com função adjetiva. Toda locução é representada por mais de uma palavra. Flávia, todo adjetivo vai ter uma locução correspondente e vice-versa? Não, gente, não. Eu posso ter, ó, amor de mãe. Aí eu vou lá e falo amor o quê? Materno. Mas se eu falo sala de votação, por exemplo, não é a sala votada, logicamente que não. Vou colocar um diferente de sala, o quê? Votada. Então, nem sempre uma locução adjetiva terá um adjetivo correspondente. E essa correspondência que a gente está olhando nessa questão é em nível semântico. A gente nem está olhando a mesma palavra, a gente está avaliando o sentido. Então, as atitudes das mulheres, as atitudes femininas. O quadro mostra partes pintadas de branco, são tingidas, né? São partes que foram tingidas de branco e não branqueadas, porque branqueadas são partes desbotadas que perderam a cor. O fim do ano está por um fio, está próximo, é o mesmo que iminente, então é a nossa resposta. O secretário está com uma roupa fora de moda, quer dizer que ele está com uma roupa ultrapassada e não com uma roupa disforme, deformada. E a menina mostra-se de bons modos educada. Modelar é outra coisa, quer dizer, aquilo que serve como referência. Então, ó, na prova aqui de Controladoria e Auditoria Geral do Rio Grande do Sul, a gente encontrou esse tipo de questão. Muitas delas eram assim. Aí eu trouxe uma parte aqui para a gente ir conversando, tá? Olha essa questão que legal. Esta é uma questão que ela está cobrando uma gramática mais tradicional. Às vezes o aluno tem uma dificuldade de reconhecer o conteúdo. Mas vamos lá. Observe as frases a seguir. Comprei um casaco de veludo em São Paulo. O preço do casaco, ó, eu tô vendo que é uma palavra comum entre essas frases. E aí, na hora que eu olhei o enunciado, eu tenho o seguinte: se juntarmos as duas frases com o auxílio de um pronome relativo, na minha cabeça, na hora que falou assim, auxílio de pronome relativo, eu já deveria saber quais são. Então, ó, que, quem, quanto, como,
que são os invariáveis, tá? E aí eu tenho o qual, faltou o onde aqui, ó, invariável também. O qual, a qual, os quais, as quais. Ô, Flávia, o quanto, ele varia quanta, quantos, mas com pronome relativo ele não varia, tá? Como em outras classes realmente varia. As quais, aqui, cujo, cuja, cujos e cujas. Esses daqui se flexionam em gênero e em número, tá? Bom, então a primeira coisa que aconteceu na minha cabeça foi abrir uma listinha de pronomes relativos. E eu sei, basicamente, o emprego dos pronomes relativos. Eu consigo pensar o seguinte: eles substituem, né, uma palavra que se repete ali. Eles unem orações a partir de uma palavra comum. O que um pronome faz? Unem orações a partir. Então, eles unem orações a partir de uma palavra comum entre elas. Bom, no caso aqui, quando eu falo assim, comprei um casaco de veludo em São Paulo, cujo preço foi alto. Aqui tá ótimo, porque é o preço do casaco. Eu vejo uma relação de posse. O único pronome relativo que estabelece relação de posse é o cujo. Então, aqui, ó, usa-se cujo e variações, né? Então, comprei um casaco de veludo em São Paulo, cujo preço foi alto. Preço do casaco. Esta é uma boa resposta. Aí eu vou analisar as demais. Ó, foi alto o preço do casaco de veludo comprado em São Paulo. Gente, nem há pronome relativo nessa frase. Eu costumo brincar com vocês, falar assim, gente, vai paquerar? Primeira coisa que você olha, se a pessoa é casada. Olhou para a mesa, 4 ou 5 disponíveis. No caso aqui, uma fartura, 5. 5 lá na mesa, rindo para você, te dando bola, paquerando. Beleza. Levantou a mãozinha, viu isso aqui? Não é para paquerar, não. Então, neste caso aqui, ó, essa daqui não tem pronome relativo, ela é casada. Não tem jeito. Essa daqui é indisponível. Bom, na nossa questão, a gente tem mais alternativas assim, ó. Não tem pronome relativo. Aqui, ó. Você já sabia quais eram. Essa daqui, ó, comprei um casaco em São Paulo, ela não tem pronome relativo. Então, olha como é que a gente já ficou numa situação bem confortável. Agora você só está escolhendo entre o que é concursado federal e o que é concursado municipal, né? Você já eliminou os casados, tá entre dois ali. Comprei um casaco de veludo em São Paulo, cujo preço foi alto. Comprei em São Paulo um casaco de veludo, em que o preço foi alto. Como é posse, eu não posso usar que. Tinha que ser cujo preço foi alto, porque é uma relação de posse. Então, essa está errada. Essa daqui não há relativo. Essa daqui não há relativo. Essa daqui também não há relativo. Então, gente, a gente às vezes fica falando assim: ah, FGV é muito difícil, é impossível, nananã, as provas de português são horrorosas. Muitas questões são ruins, não vou negar, tá? Algumas eu nem sei a resposta. Até hoje, estou sonhando com elas e pensando assim: o que a FGV pensou nisso aqui? Algumas, só que não é nem a maioria, estou sendo muito honesta. Ó, a prova da Câmara dos Deputados, tá? A prova da Câmara dos Deputados para o cargo de editor, ela trouxe umas 40 questões de língua portuguesa da FGV, ou mais, eu acho até que foi mais, acho que mais, 50 e tantas. Eu fiz essa prova inteira, gente, eu corrigi essa prova inteira, não havia nenhuma questão mal feita, todas muito boas e difíceis, mas muito boas, até mais difíceis aqui do que, por exemplo, essas questões que foram cobradas na prova do Rio Grande do Sul. Então, é a gente realmente se abrir à banca. Haverá questões ruins? Sim. A gente pula, porque essas não resolvem o problema de ninguém, né? Essas daí, elas não servem nem para aprovar e nem para eliminar.
porque elas não vão ter ali uma lógica, então vai ser muito sorte. Agora, o restante, gente, você não pode errar a questão dessa daqui, não, mãe, né? É uma questão que ela cobrou. Quais são os pronomes relativos? E com isso você eliminava 3. Depois ela cobrou uma regra super básica: o único pronome relativo que dá a ideia de posse, cujo e variações. Então, bem simples a questão, bem no padrão. Ela tem até um estilão das questões da FCC, que a FCC tem muitas questões de juntar frases. A FCC, gente, tem uma prova de fiscal de São Paulo, velha, uma prova velha, de 2018. Mas eu sou apaixonada com essa prova, porque ela era uma prova difícil, bem feita e grande. Eu amei corrigir essa prova, mas muito bom. Vale para treino, né? Mas é bem diferente aí do perfil da FGV. Bom, respirou e continuou. Analise o parágrafo a seguir. Os regimes autoritários odeiam quem escreve. Essa é a verdade. Então ele começa com uma tese: odeiam quem escreve. Vou chamar de tese inicial. E esse é o padrão de texto que a FGV utiliza. Isso aqui para ela é o texto, tá? Ainda agora, nas vésperas do terceiro milênio, golpeiam com mão de ferro escritores e jornalistas. Então, odeiam quem escreve, e aqui, ó, ele dá um detalhamento. Ele traz aqui quem escreve: escritores e jornalistas, tá vendo? Mantendo sua intransigência, como ocorria na Espanha de Franco. Então, eu tenho o trecho, eu falei que os regimes odeiam quem escreve e trouxe exemplos de pessoas que escrevem e que são odiadas pelos regimes, tá? Autoritários. Esse parágrafo mostra o seguinte desenvolvimento: resposta a uma pergunta. Gente, tem pergunta aqui? Não, né? Então, isso aqui é almoço casado. Resposta a uma pergunta não tem jeito, tá? Olha, ilustração ou exemplificação. Essa daqui é um pouco boa. E eu deixei assim, falei assim, ilustração ou exemplificação não deixa de ser um exemplo. Só que quando ele elabora o texto, ele não traz isso como exemplo. Ele fala assim, ó, nas vésperas do terceiro milênio, golpeiam com mão de ferro escritores e jornalistas. Ele não fala assim, os regimes autoritários odeiam quem escreve, por exemplo, José e Beltrano, por exemplo, X e Y. E ele trabalha com categorias profissionais e não com pessoas. Então, aqui ele traz categorias. Bom, enumeração de detalhes. Aí pensei, enumeração de detalhes, se eu for ter uma enumeração, não é muito ruim, mas o normal é que eu tenha uma sequência e que nessa sequência haja um detalhamento. Eu vou partir do mais geral para o particular. Então eu falo assim, ó, o Brasil enfrenta problemas. Aí eu vou colocar enumeração de detalhes na habitação, na, sei lá, na saúde, na educação. Então aqui, ó, o ideal é que haja um nível de o quê? Detalhamento, partindo do mais geral para o mais específico. Então, parte-se do mais geral para o mais específico. Então, essa que vai ser a lógica de enumeração de detalhes. E fiquei pensando assim, será que isso é uma enumeração? Não, não faz muito sentido, porque eu falei quem escreve, ilustrei, exemplifiquei. É a melhor por enquanto. Apresentação de motivos de uma ação. Tá falando por que ele odeia? Tá assim, ó. Os regimes autoritários odeiam quem escreve. Aí tá falando, golpeiam com mão de ferro escritores e jornalistas, mantendo sua intransigência. Intransigência é o ódio. Mas tá falando por quê? Tá falando, ó, porque eles falam a verdade, porque eles trazem informações sobre o mundo. Não. Então, não há uma justificativa para a tese
inicial. Bom, aí depois eu tenho indicação de semelhanças e diferenças. Eu trago isso na lógica do texto? Semelhanças e diferenças? Não, não tenho isso, né? Não está falando qual que é a semelhança do regime autoritário com o regime democrático, nem a semelhança, por exemplo, entre escritores e o quê? Jornalistas. Só está especificando que escritores e jornalistas são categorias profissionais de quem escreve. Logo, apesar de não ter vindo assim, como por exemplo, a resposta vai ter que ficar aqui, ó. Ilustração ou exemplificação. O que é eliminável? Apresentação de motivos, indicação de semelhanças e diferenças. No máximo, na pior das hipóteses, você ficaria em dúvida entre enumeração de detalhes e ilustração e exemplificação. Lembre-se de que a indicação de enumeração e detalhes sempre vai do geral para o mais específico. Então, eu vou colocar, por exemplo, assim, ó. Eu vou colocar assim, nos seguintes, para não ficar aparecendo exemplo, ó. Porque aí eu estou enumerando. Que a gente pode crescer a lista, né? Na política. Tá bom. Então, o Brasil enfrenta vários problemas nos seguintes setores: olha, o partido geral para o específico. Saúde, educação, política, segurança e o quê? A habitação. Então, trabalhei termos enumerados, que seria aí o que corresponderia à letra C. E a nossa resposta, letra B, ilustração ou exemplificação. Porque eu trago exemplos de quem escreve, de pessoas que são rechaçadas por regimes autoritários. E a gente continua. Ainda na prova de controladoria, para o cargo de controladoria e auditoria aí do estado do Rio Grande do Sul, a gente tem um cartaz. Ó. Analise o cartaz a seguir. Então, essa é uma questão de análise dos elementos de texto. A FGV ama isso aqui, tá? O cartaz mostra um protesto contra o bullying. Sobre os termos e as imagens do cartaz, assinale a correta. Pensou na mesa, vou paquerar, elimina os casados. A primeira coisa que a gente faz é isso. E depois eu vou ver o que faz mais sentido. Olhei para o meu cartaz, bullying, educar contra o bullying. Aqui você está vendo um menino empurrando o outro. Isso daqui, ó, não caiu no lixo. Isso aqui caiu no chão e basicamente não era o objetivo. A queda dos livros foi um efeito secundário. O objetivo primário, aqui, ó, é empurrar o menino. Aí, ó, ajude a combater o que você não conseguiu sozinho evitar no passado. Bom, se eu falo que você não conseguiu evitar, eu tô falando que provavelmente você sofreu bullying. Então, o texto, né, ajude. Aqui tem um verbo no imperativo, tá direcionado aqui, tá dando um conselho. Pedido não é bem uma ordem. E a ideia aqui é um texto dirigido a pessoas que sofreram bullying. Diga não ao bullying. Beleza.
A forma de imperativo no cartaz representa uma ordem. Não, gente, quando eu falo ajude a combater, é um pedido, é um conselho, é uma sensibilização. O imperativo nem sempre vai indicar ordem. Isso caiu também na prova da Polícia Civil, domingo agora, tá? Você vê que é uma coisa que a FGV valoriza. Imagina que eu falo assim, ó, é, tire o seu prato da mesa, menino. Isso é uma ordem. Tire o pé da mesa. Isso é uma ordem. Agora, se eu disser assim, seja feliz enquanto é tempo, aproveite a sua vida, não deixe o tempo passar. Isso é um conselho, uma sensibilização, beleza? Então, a gente tem comandos e a gente tem sensibilizações a partir do uso do imperativo. Quando eu falo ajude a combater o que você não conseguiu sozinho evitar, eu estou sensibilizando. Ou eu estou dando uma Eu acho que ordem. ele está Saia fazendo daí, referência a faça diga isso, não ao bullying. volte aqui, pague sua conta. Professor, eu acho Então, que ele está pensei fazendo na lógica referência da a frase. diga não Ó, ao bullying, aí não? continuei analisando. Os termos do cartaz se dirigem aos estudantes que sofreram bullying no passado. Faz todo sentido. Porque quando eu penso aqui nos termos do cartaz, eu estou vendo que ajude o que você não conseguiu evitar o quê? Sozinho. Então, mesmo diga não ao bullying, tá, gente? Também tem um efeito de conselho, pedido. É a atitude que você deveria ter, mas não é obrigado, não, não é uma ordem. A ordem tem um efeito obrigatório, e não é o caso aqui, entendeu? Então, a diferença entre a ordem e o conselho, ou a admoestação, que seria o pedido, é o caráter de resposta mesmo. Então, vamos imaginar o seguinte: eu posso ter o mesmo verbo, beleza? O mesmo verbo, em situações discursivas diferentes, como um cartaz que eu não tenho como controlar o meu receptor. Nesse caso, eu não estou dando uma ordem para ele. E eu posso ter meu filho. E aí, nesse caso, eu posso falar assim: tire o pé da mesa. E nesse caso, vai ser o quê? Uma ordem. O imperativo, diga que, mesma coisa, tá? Todas as formas de imperativo do texto estão com caráter de conselho, pedido, todas, beleza? Então, as duas formas, tanto o ajude quanto o diga, são formas de imperativo que estão dando conselhos, pedidos dentro da lógica do texto. E aí, na letra B, a gente tem assim, ó, os termos do cartaz se dirigem aos estudantes que sofreram bullying no passado. Sim, que é isso aqui, ó, o que você não conseguiu evitar sozinho. Então, texto dirigido às pessoas que sofreram bullying. A imagem central mostra alguém tendo os seus livros e cadernos jogados fora por aqueles que fazem bullying. Ninguém está jogando no lixo. Tem um lixo aqui, gente? É isso? Não. A imagem mostra empurrando o menino. E o efeito secundário é a queda dos cadernos. Nem quer dizer lixo também, não. Então, aqui é um efeito que secundário, que é a queda dos cadernos. Logo, esta daqui está errada. E essa daqui está errada também, porque imperativos podem indicar ordem, comando e podem indicar conselhos ou pedidos, isso depende da situação, tá? Enunciativo. A ordem e o comando tem que ser dirigido a uma pessoa. Então é específico. O conselho e o pedido têm um caráter mais genérico. Então vão aparecer em cartaz, vão aparecer, sei lá, no outdoor, vão aparecer num livro de autoajuda. Então eles vão ter um efeito generalizante. Então, aqui a gente geralmente vai trabalhar com uma pessoa ou grupos, né?
Calem a boca, alunos! Calem a boca, meninos! Nesse caso, quando você fala assim, você está se referindo a um grupo, mas é um comando, é uma ordem, é específico. Agora, quando eu falo assim, ó, tô lá fazendo um cartaz na sala, usem o bom senso em situações de desgaste emocional. Usem vocês em termos geral. Eu colo um cartaz, eu faço ali um livro de autoajuda, isso tudo, tá? Então, o conselho e o pedido, eles têm um efeito generalizante. Essa é uma boa forma de vocês balizarem o uso do imperativo. Então, tanto no ajude quanto no diga, o nosso efeito é de conselho, pedido, e aqui a gente tem errado a imagem central. Volta na D. A imagem do cartaz prega a não violência contra os que fazem bullying. Não, né, gente? Contra os que sofrem. O cartaz, essa daqui era erradíssima. O cartaz divulga a ideia de que é necessária punição mais severa para os praticantes do bullying. Gente, o cartaz não aborda punição, isso extrapola o texto. Então, analisando os limites do texto, os elementos do texto, nada há sobre punição. Então, o texto não tem nada a ver com punição. Qual que é a nossa resposta, então, gente? B, de bom continuar estudando. E B, de bom saber que há duas conotações para o imperativo. Ele pode indicar ordem ou comando, o sentido vai ser sempre específico, ou ele pode marcar conselho, pedido, e o efeito, nesses casos, é generalizante. Toda vez que for um cartaz, um outdoor, um livro de autoajuda, um texto, o efeito é generalizante. Você não sabe para quem você está falando, tá? Agora, filho, faça o para casa hoje. Filho, diga com quem você estava. É uma ordem. A mãe está usando diga ali e é uma ordem. O mesmo verbo pode precisar comando ou conselho. Depende da situação enunciativa. E aí a gente continua. Bom, aqui, ó, trouxe a prova de desculpa. domingo agora, Professora, da Polícia Civil de Minas Gerais, para a gente pegar algumas coisas bem recentes e entender como é que sua banca tem tocado o barco. Analise o cartaz a seguir. É uma questão muito parecida, tá vendo? Você tem um modelo de questão, ó, essa daqui caiu na prova do Rio Grande do Sul, muito parecida com essa daqui em termos de modelo. Analise o cartaz a seguir. Água é vida. Neste Dia Mundial da Água, lembre-se de dar valor a ela que te sustenta. Vamos começar a pensar. Essa questão aqui ela tem algumas questões ela tem algumas particularidades, tá? A primeira coisa, quando eu falo água é vida, eu estou falando de água em sentido que geral. Todo mundo consegue perceber isso aqui? Então, água em sentido geral. Deixa eu ouvir vocês. É porque eu tirei o fone aqui, mas alguém quer perguntar? Pode perguntar. Pode perguntar. era sobre a questão anterior, o Atu que perguntou alguma coisa. Pode A perguntar. Troque, perdão, Eduardo Atroque. Ela já terminou que ela esqueceu, né? Oh, desculpa, ela já deu a resposta, por isso que eu abaixei a mão. Era Ah, tá. justamente a respeito do diga, né? Mas ela já me respondeu e respondeu, acho que a todos nós, né? Que o diga tem a função ali não só de imperativo, mas também de conselho, né? Então foi bom que nós Isso. captamos essa ideia que nem sempre as frases imperativas têm total efeito imperativo, ela pode ter a função também de ajuda, como foi o caso da questão, né? Era essa a minha E, dúvida. Obrigado por responder. então, ótimo. Eu vou pegar uma outra questão, até do mesmo jeito para vocês aqui, eu mostro uma outra igualzinha. Tá bom? Obrigado por intervir aí, Hugo. Nada, eu que agradeço. Obrigado, professor.
Pode colocar aqui no chat, gente, que aí eu coloco o fone e escuto. Eu tirei o fone porque eu tô nesse equipamento aqui, e esse equipamento, na verdade, ficar com fone, ele é bem desconfortável, sabe? O fone tá lá do outro lado. Às vezes, quando eu uso um fone, não é notebook, eu prefiro trabalhar no computador de base, que a tela é grande, né? A gente acostuma, né, gente? E Tipo assim, enxergar eu grande e desliguei minha tal. Não, câmera aqui porque eu idade. sou muito feio e tô Vamos lá sem nessa outra camisa, viu? questão, então. Essa questão aqui, ó, analise o cartaz a seguir. Água é vida. Neste Dia Mundial da Água, lembre-se de dar valor a ela que te sustenta. Então, ó, de novo, eu tenho imperativo. Lembre que beba, evite. Já que a gente já tem essa noção que é um cartaz, beleza? A gente já sabe que o efeito do imperativo é generalizante. Não é uma ordem. Conselho é generalizante. Então, não é uma ordem. Mas, olha o que a gente tem aqui, ó. Neste Dia Mundial da Água, lembre-se. Vocês estão lembrados de como é que forma o imperativo? Porque essa questão, ela cobrou a formação do imperativo. Então, eu vou colocar numa telinha em branco aqui, ó, só para a gente aproveitar e fazer uma revisãozinha disso, porque é uma coisa mais chatinha. Olha o que acontece. Eu tenho o verbo lembrar, aí eu tenho lá o verbo beber. Fazer esses dois aqui só para vocês terem uma ideia, tá? Como é que é formado o imperativo? O imperativo afirmativo, ele vem do presente do subjuntivo. Isso é a regra. Ele vem do presente do subjuntivo, com exceção, exceto, tu e vós. Mas de onde que vem o tu e o vós? Aí vamos para baixo aqui, ó. Tu e vós, ainda do imperativo afirmativo, tá? Vem, vou colocar aqui, vem do presente do indicativo sem a letra S. Então, ó, vou pegar o verbo lembrar e vou começar aqui, ó. Vou começar no presente do subjuntivo e no presente do indicativo. Vou fazer primeiro o indicativo, ó. Eu lembro, tu lembras, ele lembra. Eu só preciso do tu. Então, na hora que eu vou fazer o imperativo afirmativo, o tu vem do presente do indicativo sem o S. Vai ficar lembra tu. Agora, o resto aqui não precisa. Aí eu vou fazer o presente do subjuntivo, que é aquele que tem conjunção. Ó. Que eu lembre, que tu lembres, que ele lembre. A terceira pessoa vai fazer daqui, ó. Lembre você. A primeira no imperativo não tem, né? Então, lembre você. Ficou lembra tu, lembre você. Agora eu tenho uma outra regra que essa questão vai me cobrar. Essa questão vai me cobrar uma regra sabendo o seguinte: em um mesmo enunciado, não se pode misturar pessoas do discurso. Aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse uma frase super simples. Preciso dizer a você que te amo. Ou faça o que o teu coração mandar. Exemplos de frase, só para você entender a lógica, tá?
Quando eu penso nisso aqui, ó, preciso dizer a você, você é um pronome de tratamento. Os pronomes de tratamento, eles são de segunda, mas eles concordam em terceira. Então, o comportamento deles é de terceira, ó. E isso é de segunda. Quer dizer que essa frase está errada. Então, quando eu falo, preciso dizer a você que te amo, a organização dessa frase está inadequada na perspectiva da norma culta. Flávia, como é que eu posso fazer? Padronizo tudo na terceira ou padronizo tudo na segunda? Preciso dizer a você que o amo ou preciso te dizer que te amo? É repetitivo, mas é o certo, tá? Então, eu poderia corrigir assim, ó. Desculpem. O ou a amo. Ou preciso dizer a ti que te amo. Só assim. Assim, agora as frases estão dentro da norma culta, porque a gente manteve a unidade pronominal. Faça. Faça é um imperativo. O problema é o aluno reconhecer o imperativo. Eu faço, tu fazes. Então, se fosse a segunda pessoa, ia ser faze tu. Imperativo, tá? Do verbo fazer. E na terceira é faça você. Então, ó, eu sei que isso aqui é terceira, porque está no imperativo conjugado na terceira pessoa. Faze tu, faça você. Isso é terceira, mas isso aqui é segunda. Então, tá errado. Faça o que o teu coração mandar. Não tem jeito. Ou eu vou usar faça o que o seu coração mandar, ou faze, e aqui pode ser faz, porque é uma forma alternativa, o que o teu coração mandar. Então, eu preciso manter a unidade pronominal. Mas tudo começa em saber conjugar o verbo, identificando corretamente a forma de imperativo, tá? Bom, aí voltei lá na questão, para você entender aqui o que está acontecendo. Lembre que eu lembre. Então, lembre você. Aqui tinha uma dica, ó. O se é um pronome de terceira pessoa. E isso aqui também é terceira pessoa. Agora, lembre-se de dar valor a ela que te sustenta. Isto é segunda pessoa. Significa dizer que nesta frase não se manteve a unidade da pessoa. E aí essa frase, ela apresenta erro do ponto de vista da norma culta, porque eu misturei as pessoas, tá? Quando eu falo beba muita água, beba você, é terceira pessoa. Quando eu falo evite o desperdício, evite você, terceira pessoa. Beber muita água tem a ver com a sua saúde. E evitar o desperdício tem a ver com a sua saúde ou com o meio ambiente? Tem a ver com o meio ambiente. Quando você olha para esse desenho aqui, olha o que você está vendo. Uma borboleta, uma flor alimentada pela água, e o beija-flor vai se alimentar ali da água. Aqui você tem uma marca, que é a marca Santa Rita. E é claro que a gente está vendo que esse texto tem uma conotação também publicitária. Só que a água aqui é mineral, óbvio, né? Aqui na marca. Só que a água a que se refere o cartaz Dia Mundial da Água, toda água, qualquer água, chuva, rio. Potável, mineral, toda água. Então, ó, sobre o cartaz acima, a assinale é correta. É para a gente analisar os elementos do texto. Todas as frases do cartaz estão gramaticalmente corretas? Não. Essa primeira frase aqui, ó, lembre-se de dar valor a ela que te sustenta, ela está incorreta. Então, ó, a primeira frase do cartaz está incorreta. Eu poderia fazer corretamente isso aqui, ó. Lembre-se de dar
valor a ela que o ou a sustenta, tudo na terceira, ou que sustenta você. Eu vou colocar tudo em terceira, por quê, gente? Porque aqui já tem outras terceiras, né? Se eu quisesse colocar tudo em segunda, ia ser lembra, aqui ia ter que ser bebe muita água, evita desperdícios. Então, eu mantive tudo na terceira, mas eu poderia trocar tudo para segunda, tá? Aqui, ó, tudo na segunda. Lembra-te de dar valor a ela que te sustenta. O que está na outra frase ainda não tem muito problema, não. Mas para a gente padronizar o texto, eu ia continuar assim: bebe, que é segunda, e evita desperdícios, que é segunda. Isso seria uma padronização em segunda, e a outra padronização, que é essa que a gente fez, é a padronização em terceira, que é a mais adequada para o contexto aqui. Então, ó, todas as frases estão gramaticalmente corretas? Não. Errada essa daqui. Não. Há erro aqui, ó, na frase em amarelo. Vou colocar assim porque eu já destaquei a frase para vocês, tá? A frase que te sustenta tem valor conclusivo. Não, gente, essa questão aqui também é bem gramatical. Quando você tem um que após imperativo, ele tem valor explicativo. Então, que após imperativo tem valor o quê? Explicativo, beleza? Flávia, posso fazer que lhe sustenta? Quem sustenta, sustenta alguém, beleza? Então, o lhe não serve não, por quê? O lhe, ele funciona como objeto que indireto. Quanto à pessoa, ele serviria, mas eu teria um outro erro. Então, sustentar é um verbo transitivo direto. O lhe com o verbo sustentar não cabe. Você sustenta alguém. Porque aí você só ia mudar de erro, né? Você ia sair de um erro que diz respeito à unidade pronominal e ia para um erro de regência, mas a frase continuaria errada. Então, lhe não cabe nesse contexto, tá? Beleza? Aí, esse que após imperativo, ele é, por natureza, um que como, gente? Explicativo. Aí eu tenho beba muita água e evite desperdícios. Olha que maldade. É um conselho. Até aqui tá certo, gente. É conselho. Sabe onde é que tá o problema? Tá de valor medicinal. O medicinal só tem a ver com beber muita água. Agora, evitar desperdício é um conselho do âmbito do meio ambiente. Então, nosso problema tá nisso aqui, ó. Medicinal é só beber muita água. Esse segundo aqui, ó, é um conselho, é conselho também, só que é relativo ao meio ambiente. Que é o campo semântico, né? Então, essa daqui era maldosa. Logo, tá errada. Essa daqui também tá errada. Aí eu continuei. Pela presença da garrafa ao pé do cartaz, essa aqui, ó. Nota-se que a água referida é a água mineral. A água referida, ele está dizendo no cartaz. Pela presença da garrafa, tá? A água do cartaz é água mineral? Não, gente. A água do cartaz é qualquer água. E a empresa que está promovendo esse cartaz é uma empresa de água mineral. Então, ó, pela presença da garrafa ao pé do cartaz, nota-se que a água referida no próprio cartaz é água mineral? Não, qualquer água. Nota-se que o emissor aqui é a empresa Santa Rita. Nota-se que a empresa é que está divulgando isso aqui, tá? A presença da borboleta, do beija-flor e da própria flor, esses lindos elementos aqui, documentam
a vida sustentada pela água. É ela que te sustenta. É isso que ele está mostrando. Ó. A água cai na flor. Olha aqui, tá vendo? Aí o beija-flor se alimenta da flor, a borboleta tá ali, enfim. Então a resposta é essa daqui. Beleza? Conseguiram ter uma noçãozinha dessa questão? Ó, deixa eu pegar mais uma aqui, que é do mesmo jeito. Tava com uma prova aberta aqui. Que é idêntica, tá? Essa não está no material de vocês, não, mas só para. Como a gente está falando desse assunto, essa daqui é outra prova aqui, ó. Vou fazer só essa questão aqui, só para vocês terem uma ideia. Olha aqui, a questão igualzinha, só que em outra prova da FGV, tá? É porque eu tô com essas provas abertas aqui, tá, gente? Eu tava fazendo todas as questões de 2025 da FGV, tô montando um livrinho da FGV, então, tipo assim, já decorei. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Estão conseguindo enxergar, né? Belezinha. Então, Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu tenho uma data. Essa data é que dá origem a isso aqui, ó. Dia Mundial do Meio Ambiente. Ame a vida, respeite o planeta, seja parte do meio ambiente. Aqui, gente, a gente tem uma imagem do cara rodando no objetivo de fechar a torneira. Então, o objetivo aqui é fechar a torneira, evitando-se desperdício. Os imperativos estão num cartaz, tá? Imperativos no cartaz, eles vão dar conselho, pedido, efeito generalizante. Olha como é que você faz 3 do mesmo tipo, fica mais fácil raciocinar. Quando você olha aqui, é lógico que a referência é ao mundo todo. Tá? E o moço está aqui tentando fechar, conter o gasto de água. Aí, ó, assinale a opção que mostra adequada, que se mostra adequada aos termos e às imagens do cartaz. Então, eu estou querendo a mais certa. E é uma análise da estrutura do texto do mesmo jeito. A data mostrada indica a motivação do cartaz. A data é a motivação. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. A resposta vai ser essa. Mas para você marcar essa, é eliminar as outras, tá? Ó, as formas de imperativo indicam ordens. Não, porque ordem é algo personalístico, específico, é para pessoa. Então, filho, pegue o seu prato. Isto é ordem. Meninos, façam silêncio. Ordem. Existem destinatários específicos, por isso é ordem. Então, as formas indicam ordem? Não indicam. Então, por que eu estou mostrando isso? Você vê que é uma questão que reiteradamente cai na FGV. Você pegar uma lista, você vai ver várias. A mensagem, pela posição do globo, se dirige exclusivamente ao Brasil. Delírio, né, gente? Nem a posição do globo mostra o Brasil. Nem consegui ver o Brasil aqui, mas enfim, não. É o mundo todo. A gota de água caindo mostra a primeira consequência de se abrir a torneira. Não, gente, o objetivo aqui é ele mostrar que está fechando a torneira. Então, não é a primeira consequência de se abrir. Errada. O homem sobre a torneira a está abrindo para que a água mostre sua serventia. Ele está fechando a torneira para mostrar que a gente precisa cuidar do meio ambiente. Ele está rodando a torneira no sentido anti-horário, beleza? Então, ó, basicamente cobraram-se as mesmas coisas nas 3 questões que nós fizemos sobre isso aqui. Conseguiram perceber isso? Então, beleza, vou fechar essa tela aqui, terminar. Não, vou descartar, porque isso aqui não tem nada a ver. A gente está fazendo esse aqui.
Por que eu trouxe essa? Porque essa daqui ela tinha um requinte de crueldade, que era essa questão de todas as frases do cartaz estão gramaticalmente corretas. Ela me parece uma questão mais difícil do que a outra, apesar que a outra trouxe essa questão de ordem aí que poderia confundir um pouquinho se o aluno já não tivesse um conhecimento acerca das formas do imperativo e não soubesse que o imperativo pode indicar conselho, pedido e não sempre uma ordem, tá? Então, beleza, vamos para a próxima. Questão 5, 6 agora. Ó, procurando reduzir a extensão dos textos, em todas as frases abaixo, as orações substantivas sublinhadas, são essas daqui, desculpem, vou sublinhar. As orações substantivas sublinhadas foram substituídas por substantivos. Essa é uma questão semântica, gente. Ó, lá na prova do Rio Grande do Sul, a gente fez uma assim, que era locução adjetiva substituída por adjetivo. Agora nós estamos fazendo uma que é oração substantiva por substantivo. A equivalência aqui é semântica, a gente está avaliando o sentido. Quem não escuta é feliz. Quem não escuta é só surdo, não é mudo, não. Mudo é quem não fala. Quem não fala, às vezes, é feliz também, né? Quem não fala besteira, evita problema. Quem vive sozinho, não conversa. Quem vive sozinho, solitário. A resposta vai ser essa. Mas para você marcar essa convicto, você tinha que ler o resto. Quem não se casou, perde tempo na vida. Então, eu não perdi tempo, gente, que eu já casei um monte de vezes, graças a Deus, e adoro a vida de casado. Então, não sou a pessoa que perdeu tempo na vida. Quem não se casou quer dizer a pessoa que é solteira. Viúvo é uma pessoa que casou e perdeu o cônjuge. E o cônjuge veio a falecer. Então, quem não se casou é solteiro. Beleza? Aqui é só surdo. Quem vive pedindo na rua não quer dizer que é desempregado, não, gente. E pode ser desempregado também, mas não é o sentido. Quem vive pedindo na rua é mendigo. Quem vive pedindo na rua é pedinte. Não tem desempregado, está sem emprego. Quem vive de herança é herdeiro, não é preguiçoso, não. E há muitos herdeiros que não são preguiçosos. E há muitas pessoas que nem são herdeiras e são preguiçosas, que é o problema. Então, preguiçoso pode descansar, nada a ver. Então, a única resposta possível, letra B, de bom entender como é a dinâmica da FGV. Não adianta dizer que ela não cobra nada de gramática tradicional, porque não é verdade. Você acabou de ver uma questão aqui, ó, que isso aqui é gramática tradicional, só que estava concentrado em um item. Não adianta dizer que nunca cai nada de gramática, porque essa questão aqui, por exemplo, a 2, é basicamente gramática tradicional. Mas o viés textual da prova é grande e ele é um viés mais alternativo, é um pouco diferente do que você está acostumado. Um texto grande. Ah, eu fiz fiscal do ISS de São Paulo. Chegou lá e encontrou um texto desse tamanho para fazer a prova. Então, outra abordagem, né? Um texto muito bom, inclusive, grande pra caramba. Mas na prova de fiscal do ISS de São Paulo, caiu uma questão, gente, de plural de adjetivo composto. Então, toda prova vai ter o seu desafio. É só a gente entender a dinâmica de cada banca. O português não muda, a regra em si não vai mudar. A forma de cobrança vai se alterar e o que a gente precisa é fazer muitos exercícios para ter uma noção de como essa cobrança acontece, tá? 7. Nas frases abaixo, o termo sublinhado foi substituído por outro termo. Agora, não é bem essa questão de tornar a frase mais curta ou uma equivalência. Ela trouxe uma noção de intensificador. Essa questão é básica na FGV. Antes de a gente fazer a questão, eu vou te explicar o seguinte. Eu considero que um termo intensifica o outro quando eles têm afinidade semântica. Quando eles são diferentes, não é assim. Então, vamos supor que eu tivesse assim, ó. A moça é bonita.
Se eu trocar bonita por maravilhosa, esses termos guardam afinidade semântica? Sim. E maravilhosa, quando você fala que uma coisa é maravilhosa, é mais que bonito ou é exatamente igual a bonito? Costuma ser mais, né, gente? Então, ó, primeira coisa, esses termos são semelhantes. Isso já é necessário. Termos semelhantes. Isso aqui é necessário. E o efeito de sentido do segundo é mais enfático que o do primeiro, é maior. Então, quando eu falo que ela é bonita, eu estou dizendo que ela tem, sei lá, cabelo bonito, rosto bonito, olhos bonitos, corpo bonito, sei lá. E quando eu falo que ela é maravilhosa, eu estou indo para mais que bonita. Então, aqui eu tenho um efeito intensificador. Beleza? Ó, agora vou pensar em outras palavras. Vamos lá. Vamos supor que eu tivesse assim, ó, a moça é bonita. Aí eu troquei bonita por alegre. Gente, quando eu falo bonita e alegre, essas palavras, elas não são semelhantes, elas não pertencem ao mesmo campo, elas são diferentes. Então, quando eu falo alegre, não é a mesma coisa de bonita. Então, não há que se falar em intensificar. Para eu intensificar, as palavras precisam pertencer ao mesmo campo semântico. Elas precisam ter uma afinidade quanto ao sentido. Então, aqui, ó, são palavras diferentes. Aqui, ó, vamos lá, outro exemplo para você entender, tá? Ele agrediu o rapaz. Aí, eu vou lá e falo assim, ele espancou o rapaz. O efeito é mais intenso e essas palavras são semelhantes, tá? Então, quando eu penso nisso aqui, efeito mais intenso e a gente tem semelhança. Agora, olha o que foi pedido aqui. Assinale a opção em que o novo termo, quer dizer, esse daqui, é mais intenso que o primeiro. Então, vamos primeiro começar assim, ó. Ela ficou magra após a dieta. Magra e abatida, gente, não tem absolutamente nada a ver. Eu posso ficar abatida sem estar magra. Então, não tem absoluto. Um termo não tem nada a ver com o outro. Magra perdeu peso. Abatida perdeu o quê? Cor, ficou mais esmorecida. Não tem nada a ver com perder peso. Você pode estar abatido sem perder peso. E você pode perder peso sem estar abatido, tá? Então, essas palavras são diferentes. Ele se separou da esposa. Ele abandonou a esposa. Essas palavras são semelhantes. O sentido da frase se preserva. Então, quer dizer, vou pôr um maisinho aqui, ó. É possível. Bom, quando eu falo ele se separou, é mais delicado ou é mais intenso que abandonou? Abandonou é um pouco pior, né? Que é a mesma coisa aqui, ó. Agrediu e espancou. Abandonou é pior, é mais intenso. Aí eu vou na letra C. As páginas do livro grudaram e as páginas do livro se uniram. Ó, quando eu falo se uniram, pode ter sido intencionalmente. Eu posso ter resumido as páginas e juntado as páginas em uma só. O se uniram é mais sutil do que grudar, gente. Grudar é alguma coisa mais forte do que se unir, beleza? E aqui, então, a gente tem ao contrário. E eu ainda posso pensar em unir em duas situações, tá? Se eu pensar em unir no sentido de colar, esse, o grudar é mais intenso. É pior, tá vendo? Grudar é mais forte que unir. E eu ainda posso pensar que unir é intencional. Grudar não é, né? Então, quando eu penso nesse unir intencional, eu estou falando o seguinte: eu reduzi as páginas a uma só. As páginas do livro se uniram, reduzidas a uma só.
E eu posso até falar se uniram no sentido de se colaram. Só que isso é menos intenso que grudar. Então, se uniu, colou de levinho. Grudaram? Não, parece que não solta nunca mais. Entendeu? Então, o grudar é mais intenso. E mesmo se eu tomar as duas. Então, essas duas eu posso até tomar como semelhantes. Não tem problema. Eu acho até que elas são semelhantes mesmo, tá? O que a gente tem que pensar? Só que as duas guardam a ideia de colar e o grudar é mais intenso que o se unir. Eu quero que o novo termo seja mais intenso, então essa não vai servir. Após o acidente, ficou pálida, perdeu a cor. Após o acidente, ficou apavorada, teve pavor. É igual magra e abatida. São palavras o quê? Diferentes. Pálida, perdeu a cor. Apavorada, teve pavor. São duas coisas diferentes, gente. Ó, essa daqui é a melhor de todas, ó. O aluno, melhor que eu falo para a gente eliminar. O aluno rabiscou as páginas. Se eu falo rabiscou as páginas, eu posso até pensar que ele escreveu nas páginas. Eu posso pensar que ele, sei lá, desenhou nas páginas, mas rabiscar é mais agressivo. Só que quando eu ainda coloco escrever aqui, ó, o aluno escreveu as páginas é outra coisa. Que não é para eu colocar esse nas aqui, não. Isso que eu que estou pondo. Quando eu falo que ele escreveu as páginas, ele é o autor. E quando eu falo que ele rabiscou as páginas, ele está o quê? Fazendo marcações. Marcações do leitor. Então, muda totalmente o sentido aqui, é totalmente diferente. Bom, vamos começar igual a gente falou, né? Vamos eliminar os casados. Magra e abatida, coisas diferentes. Pálida e apavorada, diferentes. Rabiscar as páginas e escrever as páginas, totalmente diferente. Eu fiquei em dúvida entre a B e a C. Beleza. Fiquei em dúvida entre a B e a C. Avaliei o que estava pedindo meu enunciado. A opção em que o novo termo é um intensificador. Aqui é mais intenso, portanto, a nossa resposta, letra B, de bom continuar estudando. E outros exemplos, ó. Ele agrediu, ele espancou a moça. Ela é bonita, ela é o quê? Maravilhosa. Isso é ruim, isso é terrível. Então, a gente preserva o eixo semântico, tá? E traz intensidade para esse vocabulário. A FGV tem várias questões desse tipo. E a letra C, ela só trocou ali. O se unir é mais sutil, tanto que uma coisa que está unida pode ser separada. O que Deus uniu, o homem vai lá e até separa, né, gente? Vamos falar a verdade. E no caso de grudar, não. Nasceu grudado, grudado. É muito mais pesado, né? Pesado do ponto de vista semântico. Respirou, letra B, a questão número 7. Vamos para a 8. Questão 8 tem o seguinte: assinale a frase que está expressa em discurso direto. Então, nesse caso aqui, discurso indireto, tá, gente? Nesse caso, era conhecimento teórico. Quando eu falo a frase que está expressa em discurso indireto, eu tenho que saber alguns elementos do discurso indireto. Primeiro, o discurso indireto, ele é um discurso principalmente passado. Então, aqui, ó, ele se realiza no passado. Ele também se materializa na terceira pessoa. Então, basicamente, eu estou falando sobre algo que já o quê? Aconteceu. Aí eu continuo pensando nessa questão. Eu tenho que ter verbo dicende. O que é verbo dicende? Verbo de dizer. Falou, tudo no passado. Ó. Disse, retrucou, argumentou.
respondeu. Isso aqui. E aí, eu ainda tenho que pensar em outra coisa. Ele apresenta conector. O que é isso? Apresenta que e se, que são conjunções integrantes, tá? Então, assinale a frase que está expressa em discurso indireto. O capital é trabalho roubado. Isso é só uma tese, gente. Não tem discurso indireto. E aqui o verbo está no presente do indicativo. Fazer bons negócios é ver primeiro que os demais. Isso aqui é presente do indicativo. Esse que está aqui é uma comparação. Então, não tem a ver com isso aqui, né? Quer que seus negócios continuem bem? Então, estou perguntando se você quer. Então, esse quer aqui, ó, presente do indicativo, já não serve. E só de ser uma pergunta, gente, não é discurso indireto, porque o discurso indireto, todas as frases são declarativas. Para eu fazer uma pergunta, eu teria que falar assim: ele perguntou se eu queria. A gente faz a pergunta indireta, né? Exemplo, ele perguntou se eu queria, tá? Então, ó, quando eu olho para isso aqui, eu já penso assim, essa daqui é impossível, porque não existe isso. Discurso indireto, ele se materializa por meio de frases declarativas. Já foi dito, olha, passado, verbo dicende, foi pretérito perfeito do indicativo, dito, verbo dicende. Dicende é em latim, tá, gente? E esse que está aparecendo aqui é uma conjunção integrante. E a frase é declarativa. A frase declarativa termina com ponto final. Quando o assunto é dinheiro, presente do indicativo. Todos os homens, presente do indicativo. Ô, Flávio, mas aqui tem um E, mas a gente está falando aqui, ó, essa se realiza no passado em relação ao verbo dicende, tá? O verbo dicende tem que estar no passado. Falou, disse, retrucou, argumentou. No caso, ele colocou um foi dito para despistar, mas o foi está no pretérito perfeito indicativo. Então, gente, considerando isso aqui, qual que é a única resposta possível? Essa. Ah, eu eliminando. Impossível, casadíssimo, porque é uma pergunta. Beleza? Nem tem conjunção de nenhum tipo. Não tem conjunção de nenhum tipo. Essa daqui eu já tinha eliminado, porque era aqui. Não tem conector e nem verbo dicente. Então, aqui estava fácil. Era uma questão que eu falo assim, o aluno que estudou, ele não tem dificuldade numa questão dessa. Se ele dominasse a teoria, não erra, não. Ah, Flávia, mas é porque eu não estou acostumado com questão de discurso, mas vai acostumar, vai ter muita. Vamos fazer exercício para isso, né? As frases a seguir tentam tornar suas informações mais precisas. Aqui, ela está mais preocupada em falar qual é o recurso que foi usado, tá? A forma de fazer isso, concentra aqui, ó. A forma de fazer isso que não está corretamente indicada é essa vírgula aqui está afastada de Deus. E na prova tem essa vírgula, tá? Porque ele não deveria separar o sujeito do predicado. Não é uma boa vírgula aqui, não. A forma de fazer isso que não está indicada corretamente é: bom, pensei e fui olhar as indicações, tá? As medidas propostas: redução de impostos, demissão de funcionários, abandono de projetos. Eu estou falando quais são. Então, é uma enumeração. Aqui, ó. Apresentei quais são as medidas. Essa daqui deve estar certa. Vou colocar um vezinho assim. Nesse nosso imenso país, aí ele fez um comentário aleatório. Ó. É do tamanho, né?
imenso, 14 vezes maior que a França. Os casos de escravidão são raríssimos. É um elemento informativo, porque ele está falando do tamanho do Brasil, só que é um elemento informativo, gente, acidental, porque não tem muito a ver com o quê? A escravidão, que é o eixo da frase. Então, quando a gente fala de elemento informativo acidental, isso aí é um jeito de a gente o quê? Tornar a frase mais precisa. A gente vai colocar uma informação que é marginal à ideia central. Porque quando ele fala assim, nosso imenso no nosso imenso país, os casos de escravidão são raríssimos. Então, o eixo da frase, o sujeito, né, caso de escravidão. E aí ele só fez um comentário aleatório sobre o tamanho do Brasil, 14 vezes maior que a França. Então, realmente houve um comentário acidental. O que quer dizer isso? Para você entender o que é essa lógica. É uma informação, um detalhamento que não tem a ver com a informação principal da frase. Mas é um detalhamento. Porque aqui é que é a informação principal, né? A gente está falando de escravidão. Detalhamentos em relação com a informação principal. Então, você tem que conhecer os nomes que a FGV usa. Isso é verdadeiro. Bom, 3.100, a única coisa que tinha de ruim nessa daqui é porque isso aqui estava na prova sim, tá? Igual isso aqui estava na prova sim. E não deveria ter esse dia. 3.100 pessoas manifestaram seu protesto. Bom, 3.100 pessoas é uma quantificação precisa. Verdade? 3.100. Não é mais de 3.100, cerca de 3.100, que seria uma quantificação aproximada. Aqui, ó, número exato. O empresário Henry Ford, nome do empresário. Eu coloquei nome, prenome, mais sobrenome. Defendia a divisão de tarefas. O emprego de nomes próprios. Isso, nome mais o prenome dele. Ah, isso também aconteceu. Sobrou a letra E. É ela. Mas ela também é absurda. Olha aqui, ó. Não se trata das importações, mas das exportações. Utilização de palavras com sentido próximo, gente. Próximo é bonita, maravilhosa. Separou, abandonou. Ruim, terrível. Não é isso? Isso aqui é próxima. Agora, quando eu falo importação e exportação, uma coisa vem para dentro, vem para dentro, e a outra coisa vai, né? Sai, vai para fora. Então, uma coisa é para dentro e a outra é um movimento para fora. Opostas, né? Nossa resposta é de estudei. Muito. Bom, aí tô lá na questão 10. Ó, em todas as frases a seguir foi indicada uma inferência. O bom desse enunciado é que ele não tá muito bom não, tá? Porque ele mistura inferência com dedução, mas a gente não pode querer uma prova perfeita, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, ó, em todas as frases a seguir foi indicada uma inferência. Ou seja, algo que pode ser deduzido da leitura. Beleza. Então, o que é isso? Se eu falasse assim, ó, ela foi uma das que tomou posse no MPU, quando eu falo ela foi uma das que tomou posse no MPU, eu tenho uma inferência. Qual que é a inferência que eu tenho? Mais de uma pessoa tomou posse. Havia mais de um, né, tomando posse. É a inferência. Ele mistura um pouco inferência e dedução. Aqui, o que seria uma dedução? Ela foi uma das que tomou posse no MPU. Aí, uma dedução, ela estudou muito, né? Isso aconteceu porque ela estudou muito. Logo, ela garantirá a sua estabilidade. Mas é possível.
eu poderia ir até um pouquinho além, agora ela vai melhorar de vida. Beleza, é um pouquinho além, mas está dentro dos limites da FGV. Então, vamos lá. Assinale a opção que apresenta uma frase que a dedução é inadequada, quer dizer, algo que não pode ser observado. Bom, o que não poderia ser observado de ela foi uma das que tomou posse no MPU, ficou abaixo da nota de corte, foi eliminada na prova de redação. Isso não pode, não dá, não casa com a informação que está ali. Perceberam? Não fez a prova. Não dá. Beleza? Dá para inferir que ela fez a prova, que ela ficou acima da nota de corte, que ela obteve êxito na redação. Isso tudo dá para inferir. Ó, o Flamengo ganhou o campeonato mundial. Bom, mundial é grande coisa, né? O time do Flamengo é magnífico. É possível eu associar que porque ele ganhou, ele é magnífico? Deve ser, né? Deixa essa daqui, fui ler as outras. As mulheres já podem servir nas Forças Armadas, quer dizer que elas não podiam antes. As mulheres mostraram ascensão na sociedade. É isso, ascensão. Elas conseguiram avançar. É isso que eu falo, tá certo. É uma inferência possível. Não tinha esse direito, passou a ter. Muita gente no Rio vive nas favelas. Isso quer dizer que as favelas são muito o quê? Populosas, né? Isso quer dizer também que muitas pessoas acabam não tendo acesso a condições adequadas de saneamento, porque nesses lugares o saneamento é mais precário, infelizmente, né? Então, muitas pessoas têm poder aquisitivo baixo, por isso acabam morando em condições menos adequadas. Beleza, dá para inferir isso. Agora, dá para inferir que as favelas do Rio são lugares aprazíveis? Aprazíveis quer dizer prazerosos. Então, aprazível não. Essa é uma inferência impossível. A resposta é essa, porque eu quero a inadequada. Isso é impossível, porque a gente está falando de favela, e aí a gente associa favela à desigualdade social, a um índice maior de violência, a falta de acesso a serviços básicos como saneamento, a falta de acesso, às vezes, à entrega, por exemplo, de correio. Então, várias outras questões. E não quer dizer que é um lugar aprazível. Flávia, mas eu conheço gente que mora em comunidade porque gosta. Eu também conheço, gente, conheço. Eu nasci em comunidade e eu sei que existem pessoas que se perpetuam na comunidade porque têm raízes lá. Beleza, isso é uma coisa. Mas a grande massa, quando tem a oportunidade, realmente vai preferir morar em um lugar mais organizado, porque muitas vezes as comunidades não oferecem a organização que a gente precisa. Acesso a transporte, saneamento básico, acesso à saúde. Então, a questão é essa, né? A gente está pensando nas comunidades do Brasil. Então, as favelas no Rio são locais aprazíveis? Isso não é uma inferência possível, tá? Eu sou muito grata a toda a minha infância, vamos dizer assim, as coisas que eu vivi em comunidade. E eu tenho, como é que eu posso dizer assim, raízes com a minha comunidade. Estou sempre lá fazendo trabalho voluntário, estou sempre lá me dedicando da maneira que eu posso, gente. Mas eu não gostaria de morar em uma comunidade novamente de jeito nenhum. Muita violência, muita coisa agressiva, nada a ver. Então, não são locais aprazíveis, né? Não são. Uma multidão, então essa é a nossa resposta. Uma multidão atacou o supermercado de alimentos. Tá, eu posso imaginar, inferir, é lógico que eu achei que a FGV foi um pouquinho distante, que o país atravessa uma crise social, posso, porque atacou o supermercado de alimentos. Então, deve ser que a desigualdade social fez o país atacar, né? O país, atravessando a crise, atacou. Pensei na Venezuela, estou lá fazendo a questão, pensei, é igual na Venezuela. A crise social fez com que as pessoas atacassem o supermercado de alimentos, beleza? Viável, não é boa, é viável só. A temperatura no estádio atingiu 40 graus, quer dizer, estava pegando fogo lá. O futebol devia alterar alguns horários de partidas. Bom, estádio, falou futebol, viável, né? Porque a exposição a altas temperaturas, fazendo atividade física, pode ser inadequada. Então, é uma inferência possível. A melhor é a B, tá, gente? A melhor, que tem a melhor lógica de inferência. As outras eu vou ter que aceitar, porque é claramente
vamos dizer assim, viável perceber que a letra C, ela se descola das demais, porque ela traz oposição entre estar em uma comunidade e ter uma vida aprazível, prazerosa, beleza? Bom, com isso a gente acabou as questões que a gente tinha feito uma dica. Eu não sei se vocês que estão aí do outro lado vão fazer redação no MPU. As redações em concursos fiscais, elas variam muito, né? A gente tem igual na Receita, que é mais uma redação expositiva, em que você vai fazer um tema específico, então, sobre o Simples Nacional, sobre as formas de tributação de pequenos negócios, ou agora sobre a reforma tributária, alguma lei específica, enfim, ou legislação aduaneira, variados, né, gente? Pode cair um monte de coisa. Então, ou é um texto expositivo, ou é um texto dissertativo, e aí esse texto dissertativo pode ser de atualidades. Ou é igual na prova, por exemplo, de São Paulo, que cai tudo. Cai um texto de atualidades e 5 questões de área específica. Cada prova vai ter um cenário diferente, tá? Então, no caso aqui da redação do MPU, é atualidades. A prova contém uma redação do gênero dissertativo argumentativo, que eu preciso ter uma tese, mais o que argumentos. Argumentos daquele. Flávia, é igual a redação do Enem? Parecida, porque não precisa ter ali proposta de intervenção, mas é um texto mais próximo do Enem do que o da Receita Federal, tá? Bom, no caso, o seu texto vale 40 pontos. Você tem que tirar no mínimo o quê? 20. E os critérios de correção, abordagem ao tema, que leva em consideração a capacidade de selecionar argumentos. Quando você olha, ó, o argumento está aqui, ele está aqui também. Ó. Evolução adequada das partes. Então, essas duas notas, gente, elas costumam ficar muito coladas. Não tem muito como o aluno ir ótimo em progressão e péssimo em conteúdo. Não tem. Por quê? Se o seu tema está fora do texto, obviamente você não fez uma evolução adequada das partes dentro do tema. Então, ele vai estar ruim nos dois quesitos. Então, isso aqui avalia basicamente o conteúdo e também a estrutura global do texto. Aqui, a gente já tem a parte microestrutural, em que eu vou avaliar seleção vocabular, e aí a própria banca já define parônimos, homônimos, marcas de oralidade, variação linguística inadequada, e também traz aqui aspectos de norma culta, como crase, regência, concordância. Eu queria só passar por um tema. Peguei um tema agora, de 2024, só para vocês terem uma ideia da lógica da FGV. Não é raro que a banca dê temas abertos, que você pode escolher, tá? Só que apesar de você poder escolher, o jeito de desenvolver o texto está especificado. Aqui, ó, ela pede, indique suas causas. Então, o seu texto ele tem que fazer assim, ó, apresentar o tema, trazer causas. Quando a gente traz causas, para o nosso texto ficar mais coeso, é normal que a gente também trabalhe consequências, que seriam os nossos efeitos a partir dessas várias causas. E eu quero meios de combatê-los, que são as possíveis soluções. Então, o que eu queria chamar a sua atenção é que, apesar de os temas na FGV quase sempre serem mais amenos, mais abertos, a gente tem uma indicação da forma de desenvolvimento. Escolha um desses problemas. Aqui no nosso texto motivador, a banca trouxe vários. Então, a grande maioria da população brasileira, é para falar do Brasil, vive nos grandes centros urbanos. É um Brasil urbano, tá? Que mostram inúmeros problemas decorrentes de razões variadas, aqui pegando causas, afetando tanto o meio ambiente, pegando o quê? Consequências, tá vendo? Meio ambiente quanto à qualidade de vida dos moradores. Desculpem. Entre os problemas mais visíveis estão a falta de limpeza urbana eficiente. Não ia falar disso, para mim seria difícil. A carência de serviços básicos, eu ia falar disso.
carência de serviços básicos de qualidade. Eu ia, por exemplo, começar o meu texto falando do artigo 6º, falando de direitos sociais, né? E especificar, ia falar também um pouco da reserva do possível, ia trazer essas questões para dizer o seguinte: isso não justifica a falta de presteza do Estado para garantir aí a realização de serviços básicos. Então, eu ia falar que a teoria da reserva do possível, simplesmente, né, ela não justifica isso. Então, o princípio da reserva do possível deve ser contraposto ao da máxima efetividade dos direitos fundamentais ou dos direitos previstos no artigo 6º, né? Poderia trabalhar isso. O que significa que cabe ao Estado, sem dúvida, priorizar políticas públicas que garantam o acesso universal a serviços essenciais, independentemente de orçamento, tá, gente? Então, a minha lógica seria trabalhar um pouco isso nesse texto, nesse tema, tá? Eu acharia mais fácil. Mas eu poderia fazer um texto também sobre falta de segurança. Falta de segurança é um tema que eu dominaria. Eu conseguiria falar, por exemplo, que no Brasil a segurança pública ela enfrenta problemas variados. A gente tem um super encarceramento, inclusive de pessoas que não foram julgadas, né, que não têm decisões definitivas pelo sistema judiciário brasileiro. A gente tem a morosidade da justiça. A gente tem a incapacidade punitiva do Estado. Então, eu trabalharia todas essas questões dentro do meu texto. Também seria um tema que eu dominaria. As deficiências do transporte público. Poderia dizer que o Brasil, por exemplo, vem trazendo modelos interessantes, como os dos BRTs. Aqui em Belo Horizonte, né, a gente tem hoje o MOVE, os BRTs, estamos investindo em metrô, mais ou menos, né, a passos muito lentos, mas enfim. Poderia falar dessas deficiências dizendo o seguinte, que apesar de todos esses avanços, nos grandes centros urbanos, ainda falta condições para que as pessoas, de fato, optem pelo transporte coletivo. Isso acontece por vários motivos. Primeiro, porque o serviço prestado geralmente é caro, é de má qualidade, então a gente pode trabalhar todas essas questões, né? Aqui em BH a passagem, inclusive, subiu, e é uma das mais caras do país, tá? Bom, aí a gente tem impermeabilização do solo. Eu não ia passar nem perto disso, gente. Porque eu não saberia muitas coisas. Eu sei que existe um tipo de asfalto hoje que é um asfalto permeável, que é uma tecnologia interessante, mas eu não teria outras informações para falar sobre isso. Apesar de que eu poderia dizer que o reflexo básico da falta de impermeabilização do solo é a ocorrência de enchentes. Eu poderia falar do Estatuto das Cidades, eu poderia falar que os municípios devem se encarregar, por exemplo, de políticas públicas que ajudem as residências a terem uma fração de, não sei se essa seria a palavra mais adequada, uma fração mais adequada de solo permeável. Então, eu saberia algumas coisas, mas eu não sei se seria o tema que eu escolheria. Aqui eu ficaria entre segurança e carência de serviços básicos. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: escolha um desses problemas. Aí o menino pensa assim, então a FGV é boazinha. Eu escolho. O problema está no tipo de texto, que ela geralmente define como você tem que escrever, tá? Que seja grave na cidade em que vive. Indique suas causas. Então, eu quero fazer um texto sem causa. Não tem jeito não, filho. E os meios de combatê-lo. Eu preciso apresentar possíveis soluções. Num texto de extensão entre 20 e 30 linhas, redigido em linguagem culta. Só trouxe um tema. Lá no YouTube, gente, eu analisei uns 8 temas anteriores da FGV, então depois, se você quiser, tiver curiosidade, eu vou fazer até uma playlist específica lá do MPU, então ela vai ficar disponível para vocês, se vocês estiverem fazendo aí concurso com foco no MPU, existe essa possibilidade de você acompanhar essa playlist lá, vai saber sempre quando eu tiver uma aula novinha lá. Deixa eu voltar aqui na questão que vocês pediram, que era do menino rodando a torneirinha. Torneira. Ô, gente, o da torneira tá em outro slide. E eu fechei ele aqui. Posso até achar ele aqui? Peraí.
essa prova aqui. Então, aqui a imagem da torneira. Beleza? Ô, Flávia, mas eu estou pensando que ele está abrindo. Gente, independentemente de ele abrir ou fechar, mas eu entendo que ele está do outro lado, tá? Tá mais para o outro lado lá, ó. Tá rodando ao contrário. Mas, independentemente disso, ó, se você olhar as alternativas aqui, a gota caindo mostra a primeira consequência de se abrir o quê? A torneira. Quando a gente abre a torneira, não costuma cair uma gota só. Isso é mais comum quando a gente fecha a torneira e aí fica gotejando alguma coisa, tá? O homem sobre a torneira está abrindo para que a água mostre a sua serventia. Na verdade, o que ele está preocupado aqui é com a preservação, com a escassez de água. Então, a preocupação básica diz respeito de água. Então, quando eu olho para essa imagem, ame a vida, respeite o planeta, quer dizer, economize água, né? Seja parte do meio ambiente. Ângela, era essa a sua dúvida? Você queria ter uma noção aí do que ele estava fazendo? Então, aqui, é lógico que eu não consigo precisar o movimento dele, se é para frente, se é para trás. É porque ele está virado de costa, então estou entendendo que ele está fechando. Mas, de qualquer maneira, quando eu olho para as alternativas, tá? Pensando aqui, essa é a melhor resposta. Aqui não indica ordem. Aqui, claramente, não tem a ver só com o Brasil. A primeira consequência de se abrir a torneira, em geral, não é uma gota, mas um jato de água, a menos que eu esteja pensando o seguinte: essa consequência tem a ver com a escassez de água. Então, quando a gente pensa assim, a primeira consequência é faltar água, seria essa a lógica. E o homem sobre a torneira está abrindo para mostrar a serventia da água, não é bem isso. O objetivo ali é mostrar a escassez de água. Então, em qualquer situação, ainda que eu pudesse pensar que ele abriu, eu estou querendo mostrar isso aqui, ó. A preocupação básica diz respeito à escassez de água. Então, é a ideia de economizar a água, né? Respeite, economize a água. A ideia aqui é mais para a gente fechar a torneira e economizar a água. Gente, fechamos o nosso encontro de hoje? Beleza? Deu certinho? Eu estava com o arquivo aberto aqui, foi tranquilinho de pegar. Certinho, professora, muito bom. E a de vocês eu não vou ignorar, porque aí qualquer coisa eu já mando essa daqui para vocês escrita. Beleza? Então, pessoal, era isso, tá? Lá no meu canal do YouTube, Professora Flávia Rita, a gente tem muitas coisas legais. Para quem estiver estudando aí com foco no MPU, o professor André tem um voucher, tá? Depois ele pode passar para vocês, que vocês, alunos dele, têm um desconto exclusivo lá no nosso curso, tanto no curso de redação quanto no curso de português da FGV. Eu não trabalho com um curso específico para a área fiscal, tá? Eu teria, assim, Flávia, mas eu vou fazer área fiscal e eu não vou fazer uma coisa que é específica da FGV. O que você me indicaria? Se você estiver disposto a investir um pouco mais, eu indicaria o Português Gold, que é um curso anual, em que os materiais são físicos. Eu acho que acaba fazendo mais sentido para quem faz concursos num nível mais elevado, com salários mais altos, beleza? O Português Total, que é o nosso curso de entrada, pega toda a matéria, gente. Ele não deixa a desejar em relação ao Gold. A questão é a quantidade de questões. Por exemplo, no Português Gold, eu corrijo 1000 questões em sala de aula. Igual a gente está fazendo essas 10 aqui, a gente faz isso 1000 vezes. E aí é a repetição que faz o aluno, às vezes, entender. E a gente sabe que, às vezes, você bota ali no acelerado, mas uma coisinha que eu falo pode te ajudar a entender melhor o raciocínio da banca. Tanto no Total quanto no Gold, eu trabalho bancas variadas. Então, eu trabalho VUNESP, FCC, SEBRASP,
FGV, prioritariamente essas 4 e outras, tá? Eu coloco sempre IBFC, Instituto AOCP, que já fez prova de fiscal, então eu coloco também algumas outras provas ali, e eu sempre corrijo as provas de fiscal, porque eu tenho um público muito grande, tanto de Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, quanto público de fiscal. Então, essas provas de fiscal eu decoro, eu sei todas, tá? Então, a gente trabalha todas ao longo do curso, pode ter certeza de que você vai encontrar muitas provas de fiscal nos 2 cursos, beleza? E quando sair um edital específico de uma banca que você não dominar, aí, de repente, você pode investir num curso de exercício por assunto, que é um curso mais condensado, em que eu corrijo 400 questões da sua banca. E aí, nesse curso, as revisões são por meio de exercício, igual eu fui fazendo aqui. Eu não tenho uma aula teórica muito extensa, mas a gente traz ali, a partir das questões, revisões pontuais, tá? Então, eu também faço isso. Então, isso, pessoal. O voucher, eu vou até ver qual que é o voucher do professor André, que peraí, que eu não sei de qual, tá, gente? Por isso que eu falei que ele passa para você, que senão eu esqueço. Mas peraí que eu vou olhar aqui, que eu tenho aqui nas minhas conversinhas com ele. Se ele não tiver ativo, gente, que a gente fez esse voucher, foi para a prova... Peraí. Mas ele vai estar. Se não tiver, pode deixar que a gente ative ele amanhã cedinho. A gente fez para a prova do TSE. Deixa eu pesquisar aqui. Ô, gente, eu vou deixar ele escrito aqui, mas ele vai estar inativo hoje, amanhã cedinho. Cedinho, assim, por volta de 9 horas, os meninos habilitam o voucher para vocês, porque a gente fez para a prova do TSE, ele está com o nome do TSE. Eu vou deixar assim, ó. Fiscal 40. Peraí. Se eu digitei tudo certo. Carlos Fiscal 40, tá? Então, qualquer curso, vocês conseguem comprar com 40% de desconto direto no site com esse voucher, beleza? Ele vai estar ativo a partir de amanhã cedo, tá? Que aí eu vou ativar esse voucher. E eu vou combinando com o professor André quando sair uma prova de fiscal mais difícil de português, para a gente corrigir especificamente para vocês, tá? Vocês podem até sinalizar para ele. Vamos lá, teve um concurso específico lá, o professor André. A gente está em dúvida de algumas questões, e a gente tem uma parceria super bacana. Geralmente, as provas de fiscal sempre eu corrijo no pós-prova. Só para vocês terem uma ideia, a prova de fiscal do ISS São Paulo, eu fui lá fazer o gabarito da prova, tá? Então, assim, a gente acaba tendo muito aluno de fiscal mesmo e vai fazendo isso aí. Então, perfeito. Fechamos a nossa aula. O voucher vai ser Carlos Fiscal 40, tá? Então, o voucher é Carlos Fiscal 40. É Carlos Fiscal, gente, só por causa do Carlos André mesmo. Aqui, ó, nosso voucher Carlos Fiscal 40, ativo a partir de amanhã cedo, porque eu olhei aqui, ele não está habilitado. E aí a gente volta com ele. Carlos Fiscal 40, você pode comprar qualquer curso. Se você tiver em dúvida, pode entrar em contato com o consultor, tirar as suas dúvidas. Aqui, ó, Carlos Fiscal 40, tudo junto. Tudo em caixa alta, tudo junto. Beleza? Eu passo para o professor André também amanhã esse voucher. Se tiverem qualquer dúvida, pode me chamar no Instagram. Instagram, @professora Flávia Rita. Agora não, tá, gente? Agora eu vou dormir. Nossa, hoje eu gravei o dia inteirinho. Aí pode me chamar no Instagram, que amanhã eu resolvo para vocês, tá bom? E pode acompanhar essa playlist. Se vocês forem fazer redação, essa playlist de redação ela está magnífica. E nós vamos ter uma playlist também só de questões da FGV lá para o MPU, tá bom? Então, fechou, pessoal. Era isso. Muita coisa, eu sei, mas é o que temos para o momento, tá? Não deixem de fazer a prova da Câmara dos Deputados da FGV, porque já é um nível hard, e a prova do Senado. Essas duas provas eu corrijo no curso do MPU. São provas maravilhindas. Então, bem legais. Acabamos por hoje, então.
Obrigado, professora. Obrigada, professora. Obrigada, professora. Boa noite. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Tchau, boa Obrigada, noite. professora. Obrigada.